Bom dia a todos, graça e paz em nome de Jesus, que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, amém? Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos, porque temos feito dele o nosso refúgio. Quero convidar você a ir abrindo a tua Bíblia no Evangelho de Marcos 9:14 e que Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus derrame da sua graça, do seu amor, da sua paz sobre todos vocês, derrame também da sua cura, amém? Porque Isaías 53 diz que Jesus Cristo levou na cruz do Calvário toda dor, toda enfermidade, toda maldição. Amém? Então entrega para Ele. Entrega para o Senhor todas as tuas ansiedades, todas as tuas preocupações. Entrega para o Senhor todas as coisas. E o Senhor, o mais Ele irá fazer. Amém? Nós vamos ler Marcos 9:14, porque nós temos feito essa leitura, para você que está há pouco tempo nos acompanhando, talvez não saiba, mas a gente faz uma leitura sequencial. Nós já lemos o Evangelho de João, já lemos Tiago, já lemos 1 Pedro, 1 João, né, epístolas de Tiago, Pedro e João. Além do Evangelho de João, estamos lendo agora o Evangelho de Marcos, amém? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a autoridade espiritual, que está ali em Marcos, capítulo 9, verso 14. Quero lembrar você também que os comentários sempre estão abertos para que você coloque o teu pedido de oração. Infelizmente, nós não temos condições de ficar respondendo todas as perguntas. Não temos. Porque é impossível hoje nós respondermos todas as perguntas, contando com o que nós temos aqui, mais o WhatsApp, mais Telegram, então, mais Instagram, então não tem condições. Então, o comentário destas orações, eles são única e exclusivamente para pedidos de oração, né? Muitas pessoas ali colocam ali um amém, um glória a Deus, não tem problema. Mas nós não conseguimos atender aquelas dúvidas, aquelas perguntas que as pessoas fazem. Para nós acaba sendo inviável, nós não temos condições humanas, né, de atender todo mundo. Mas eu quero ler com você então aqui Marcos, capítulo 9, versículo 14. Peço que você acompanhe comigo em nome de Jesus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. Quem se aproximou dos discípulos? Jesus, Pedro, Tiago e João, que estavam lá no monte onde houve a transfiguração, e eles desceram do monte. E quando eles estavam se aproximando dos demais discípulos, havia ali uma grande multidão e havia uma discussão ali em torno deles, né? E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então, ele interpelou os escribas, que discutis com eles, né? Jesus, ele veio ali, podemos dizer assim, para defender os seus discípulos, porque ele deve ter imaginado, né? Claro que não, nós sabemos, né? Que ele sabe de todas as coisas, mas humanamente falando, ele viu ali e pensou, estão ali discutindo, estão ali colocando os discípulos numa saia curta, fazendo perguntas que talvez eles não estivessem ainda prontos para responder, né? Não tivessem ainda condições de responder. E então, um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. Então, ele disse que esse espírito era um espírito que deixava o filho dele mudo. E também, este onde quer que o apanha, ou o apanhava, lançava-o por terra, e ele espumava, rilhava os dentes e estava definhando. Então, esse era ali os sintomas, né? O que aquele espírito imundo, aquele espírito mudo, né, tomava dele. E você precisa entender isso, né? Que existem espíritos de todo tipo, né? Espíritos de todo tipo. Que causam, melhor dizendo, todo tipo de reação. Nesse aqui, no caso, ele quando tomava aquele menino, ele era um espírito mudo que estava nele, e ele apanhava e lançava por terra, espumava, rinhava os dentes, né? E o menino estava definhando, né? O que é definhar? Ele estava secando, ele estava morrendo, né? Com tudo o que ele estava passando. Então, roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então, os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar este espírito mudo daquele menino. Então, Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então,
É a mesma reação que nós vemos, por exemplo, quando Jesus chega lá na terra dos Gadarenos, e no que o barco dele chega, né, logo sai dos sepulcros um homem possesso de uma legião de demônios, você conhece a história, e vai lá já e já cai aos pés de Jesus e já pergunta para ele se ele veio atormentar antes da hora, né, e pedem para ser lançados naquela... havia ali os porcos, né, que estavam por ali, e eles então se precipitaram, né, no mar. Você conhece a história, nós já lemos. Então acontece a mesma coisa aqui. Quando Jesus chega perto daquele menino, o espírito que está nele já se manifesta. E você sabe que é assim mesmo. Quando a luz chega próximo às trevas, elas se manifestam. Elas não conseguem ficar escondidas. Então esta luz, ela está em Jesus, mas ela também, como cristãos, como pequenos cristos, ela está em mim, está em você. Então esta luz, aonde nós chegamos, as trevas não conseguem se esconder. E aconteceu a mesma coisa aqui. Imediatamente, aquele menino foi tomado por aquele espírito, rinhava lá os dentes, espumava, né? E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amados, você percebe que aqui é exatamente o que João 10:10 diz. O ladrão, né, veio roubar, o lobo veio roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, este demônio, né, este espírito mudo, além de causar aqueles sintomas no menino, ele também tentava matar o menino. E ele então o pai então pede: Senhor, tem compaixão de nós. Quero falar uma coisa para você, e nós precisamos, primeira coisa é crer. Porque se aquele pai não cresce que Jesus pudesse fazer aquilo, ele não teria levado até os seus discípulos. Possivelmente ele levou até Jesus, mas quando chegou lá estava só os discípulos. Ele não sabia que Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Então, ele estava crendo que Jesus Cristo poderia libertar o seu filho. E nós precisamos crer da mesma maneira, ter essa mesma fé. Nós precisamos ir até Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor Jesus. E quando nós buscarmos, apresentar para Ele a nossa luta, a nossa dificuldade, e o Senhor, Ele vai olhar para nós com compaixão. Então Jesus responde àquele homem e diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Então ouça bem o que Jesus está dizendo para mim e para você, que tudo é possível àquele que crê. Crê no quê? Pastor, crer em quê? No que eu quiser? Não. É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Ele pode, por exemplo, através de Jesus, esta é a fé, é crer nele, através do nome de Jesus, através de Jesus Cristo, da presença dele, Ele pode nos curar, Ele pode nos libertar, Ele pode nos salvar, Ele pode restaurar as nossas vidas. Então, o Senhor está dizendo isso para você nessa manhã. Está dizendo isso para você nessa manhã. Tudo é possível ao que crê. Se você crê, tudo é possível. As pessoas falam que não é possível? É possível, porque você crê em Jesus Cristo. Você está indo até aquele que é a fonte de tudo. Aquele que é o nosso provedor, o nosso ajudador. Aquele que nos salva, nos resgata, nos livra, nos liberta, nos cura. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Será que você também pode dizer para o Senhor Jesus: eu creio, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor está aqui nesta situação, nessa circunstância que eu estou vivendo, e que o Senhor é aquele que vai trazer a resposta que eu preciso, que eu tenho buscado tanto e tenho clamado pela tua compaixão. E então este pai, com lágrimas, ele diz: eu creio. Pensa o sofrimento desse pai. Pensa o sofrimento desse pai de ver o filho dele daquela situação, não poder fazer nada. Ajuda-me na minha falta de fé. Então ele disse: eu creio, mas ele disse assim: ajuda-me na minha falta de fé. Se a minha fé ainda não for suficiente, Senhor, me ajuda. Me ajuda. E então, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais
tornes a Ele. Que coisa tremenda, querido. Você sabe que em o nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome, nós somos libertos. Eu e você somos libertos. Nós vamos orar depois. Nós somos libertos. E ele clamando e agitando muito. Então o menino teve uma reação, né? O espírito que estava no menino teve uma reação muito forte. Saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E ele entrega então para o pai, o filho completamente curado, restaurado, liberto. Não era mais o mesmo, porque ele foi até Jesus. Queridos, depois que nós temos um encontro com Jesus, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas. Nunca mais seremos iguais. Nunca mais vamos querer beber de outra fonte. Nós sempre vamos querer aquele que experimentou de Jesus Cristo. Ele vai sempre querer mais. E quando entrou em casa, provavelmente na casa de um dos discípulos, aqui não fala, né? Os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? Respondeu-lhe Jesus, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. O jejum está entre colchetes, né? Que é aquele tracinho com duas em cima, colchetes é o nome disso, né? Porque nos manuscritos mais antigos não consta e jejum. Nos mais recentes, e quando eu falo mais recentes, né, não é recente pouco não, né? Nos mais novos, ele consta. Então, o que nós aprendemos aqui? Por que os discípulos não puderam expulsar aquele demônio? Porque determinados espíritos, você precisa ter uma autoridade maior, e essa autoridade vem da onde? Da oração e do jejum, da consagração. Então, se você está passando por uma situação que ela se repete na tua vida, que ela é cíclica na tua vida, então você precisa começar a fazer um propósito. Mas o primeiro passo para tudo isso é ir até Jesus Cristo. Você precisa ir até Jesus Cristo. E você então precisa agora fazer um propósito, crer que Ele pode mudar a tua vida, que Ele pode mudar a situação e fazer um propósito de oração e jejum. Pastor, mas como que é esse propósito? Eu não sei, você pode fazer um propósito aí de 10 dias, 20 dias, 30 dias, aonde você vai separar um tempo para orar, aonde talvez você vai fazer um jejum. Pastor, mas eu não vou conseguir ficar 10 dias sem comer, claro que não, mas você vai fazer um jejum de tal hora até tal hora todos os dias, ou você vai tirar algo que te faz falta, né? Fazer um sacrifício por esses dias, né? E então nisso você vai ganhar autoridade. A autoridade vem de ir até Jesus, crer nele, entregando a nossa vida para ele, fazendo dele nosso único Senhor e Salvador. É o primeiro passo. E depois disso, uma vida de consagração. O que é uma vida de consagração? É uma vida de oração, de jejum, de prática da palavra. Também não adianta você fazer oração e jejum e você não praticar a palavra. Tudo está interligado, é como uma corrente. Cada elo tem que estar forte. O elo da oração, o elo do jejum, o elo da prática da palavra, o elo da fé. Todos eles fazem esta corrente, esta forte corrente. Então você precisa ter isso na tua vida. E então, o que acontecia com aqueles discípulos? Eles não tinham ainda esta autoridade que vinha de uma vida consagrada, de uma vida, porque você sabe que eu já disse isso antes, né? Os discípulos eles só se convertem de fato a partir da ressurreição, quando Jesus Cristo sopra o Espírito sobre eles. Amém? Vamos até aqui, porque já deu 14 minutos, nós podíamos falar muito sobre isso aqui, eu sei que muitos têm curiosidade, mas nós não queremos estender mais, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada um que está aqui conosco nessa manhã, para que o Senhor possa trazer para eles, Pai, uma direção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, uma direção, para que eles possam ir até o Senhor, colocar a sua fé no Senhor, entregar a sua vida para o Senhor e começar a ter uma vida de prática da palavra, de oração, de jejum, de leitura da palavra. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada um que está aqui conosco. Pai, aumenta a fé daqueles que precisam. Começa a derramar uma unção de autoridade sobre todos eles. Traz libertação daquelas coisas cíclicas, daquelas coisas que eles não conseguem se libertar, daquelas coisas que os estão prendendo já há muito tempo. Em nome de Jesus, Pai, que cada um possa se consagrar
e se apresentar ao Senhor e ser liberto, livre, em nome de Jesus Cristo, o nome que é sobre todo nome. Apresento cada vida, cada família ao Senhor. Abençoa, Senhor, com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Também oramos pelo Brasil, para que o Senhor abençoe o Brasil, abençoe o nosso país, abençoe o Brasil com paz, mas também que o Senhor traga a revelação das coisas que estão ocultas, das coisas escondidas, das coisas omitidas, daquilo que está nas trevas e precisa ser revelado, e que todo plano, toda obra maligna, toda obra maligna seja frustrada, toda arma forjada contra o Brasil não prospere, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, o presidente, abençoa as autoridades, abençoa as forças armadas, abençoa as nossas fronteiras, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Cobre o nosso país, Pai, com a tua graça, com a tua bênção, com a tua misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tenha um bom dia em nome de Jesus Cristo.